Cá estou eu, sozinho em um cemitério, em plena noite de Natal. Agora reflito no que me trouxe até aqui. Mas que semana louca foi essa que tive? De repente é como se eu estivesse entrado no além da imaginação ou coisa parecida. Respiro profundamente agora. Já acendi as velas e fiz as preces que deveria fazer. Mas eu não estou aqui na frente deste túmulo visitando nenhum parente querido do qual sinto muita falta nessa noite de ano. O que me trouxe aqui é uma questão bem mais sombria e difícil de explicar. E pensar que tudo começou por causa de uma música. Uma canção que sempre toca em todos os lugares na noite de Natal e nas semanas que a antecedem. Uma música aparentemente inocente causou tanta coisa. Tudo porque subestimei um segredo histórico e o quanto ele mexeria comigo. É no que dá desenterrar coisas esquecidas que talvez devessem permanecer assim. Como pesquisador e futuro historiador, sempre tive uma curiosidade natural e intrínseca acerca do que há por trás de certas coisas do passado, mas no final deste semestre em minha faculdade, a curiosidade acadêmica me levou por um caminho sem volta. Nas últimas reuniões do grupo de estudos que eu frequentava, ficou combinado pelo professor que nos coordenava que nós 7, que ainda prosseguimos indo às reuniões, mesmo após o término das aulas, merecíamos acesso ao conteúdo de uma pesquisa ainda desconhecida do grande público, para conversarmos sobre o assunto no último encontro do ano, quando faríamos uma confraternização em um amigo oculto, no qual o professor também participaria. A pesquisa em questão era sobre a lenda urbana da violinista, comentada por alto nas aulas, a qual o professor afirmou ter tudo a ver com a proximidade do Natal, pois tratava de um caso misterioso e ainda sem conclusão, apesar de ocorrido no início do século XX, exatamente nessa época do ano. Quando passei os olhos pelos textos ali cedidos e distribuídos entre nós, vi que tinha algo a ver com um sacrilégio cometido acerca de uma famosa canção natalina. Durante os próximos dias, li tudo sobre a música herege, tocada ao violino por uma compositora que, poucas semanas antes do Natal de 1913, ousou se apropriar de uma canção natalina feita na Alemanha em 1818 e cuja letra religiosa havia sido traduzida para o nosso idioma em 1912 por um frade da igreja. No ano seguinte, ela havia usado aquela melodia para compor uma letra pessoal que falava de amor e desejos não correspondidos. Na mesma noite em que comecei a ler aquela pesquisa, cujos textos continham até mesmo a letra e a partitura da versão ocultada da música, eu fiquei a estudá-los até tarde. Meu café me mantinha acordado e resolvi não parar de ler, pois o texto era longo e o tempo era curto, e quando amanhecesse eu teria de sair para comprar o presente do tal amigo oculto do grupo. E também continuei porque estava obviamente envolvida. Quem diria que uma história como aquela existia? Tantas pessoas ouviam aquela canção todos os anos sem imaginar os segredos que haviam por trás daquelas notas musicais. Enquanto estudava, eu tentava imaginar o que haveria de tão ofensivo com uma melodia musical utilizada para uma letra diferente, fosse sacra ou não. Tudo bem que era uma canção de Natal, mas não pude deixar de pensar como as pessoas eram exageradamente puritanas em 1913, quando a tal heresia aconteceu. Alguns minutos depois eu estava caminhando em meio à penumbra, então vi algo metros à frente que me espantou. Uma enorme árvore de Natal, cheia de penduricalhos vermelhos e brilhantes. Por mais curioso que fosse eu vê-los perfeitamente na parca luminosidade, em nada se assemelhava com as modestas luzinhas coloridas da minha arvorezinha pequena. Certamente eu não estava em casa naquele momento, e seja onde estivesse aquele pinheiro, era enorme, se assemelhando aos que facilmente eram vistos em shoppings, decorados com luzes e enfeites temáticos durante o mês de dezembro. Então, estranhei que não houvesse luzes ali, e me aproximei para tocar os enfeites nos galhos, pois parecia não haver viva alma à vista, então ninguém reclamaria. Mas quando toquei, senti minha mão umedecer e tive uma desagradável surpresa. Um pungente odor acre logo invadiu minhas narinas. A cor vermelha brilhante que tingia as bolas de Natal e alguns galhos não era outra coisa senão sangue, que por eles gotejava como se toda a árvore chorasse em rubro.
quase soltei um grito, mas logo vi que a voz não saía. Então, com aquele grito trancado na garganta, olhei ao meu redor e logo notei que parecia estar num cemitério. E o lugar onde aquele enorme estranho pinheiro natalino se erguia era tão somente uma encruzilhada entre duas aleias cemiteriais, mas não me lembrava como havia chegado até ali. Passei a escutar repentinamente um som, uma melodia de Natal facilmente reconhecível, que deveria ser feliz e agradável, mas que ali, naquele lugar, soava triste e soturna. A música instrumental era nitidamente produzida por um violino e meu coração disparou diante desta audível certeza. Prendi a respiração, pois meu sangue gelou, e no mesmo instante a letra da música me invadiu a mente. Mas não a conhecia a canção com versos sacros, e sim aquela versão. A que eu lera nos arquivos. A versão composta pela violonista e que fizera ser considerada uma herege por criá-la. Olhei ao meu redor buscando a origem daqueles acordes de violino que ainda enchiam todo aquele ambiente. Girei nos calcanhares dando as costas para a árvore de Natal sangrenta e enquadrando com minha visão as quadras cheias de cruzes, anjos de mármore e lápides ao meu redor. Então eu a vi, sentada em um túmulo, tocando seu violino com as pálpebras baixas e uma face triste e concentrada. Os vários candelabros com velas acesas à sua volta davam uma visão nítida de suas feições. Aquela mulher tão etérea era sem dúvida um fantasma. No segundo seguinte eu estava ofegante, buscando levar ar aos pulmões e me recompor, pois despertava sentada ainda na cadeira onde estudava os arquivos. Eu havia cochilado sobre eles, pois me sentia horrivelmente exausta. Então, tudo aquilo fora mesmo apenas um sonho, afinal, nada demais. No dia seguinte fui ao shopping e, em meio à busca pelo presente ideal, refleti sobre o grande volume de pessoas nas lojas, abarrotando o comércio como um bando de formigas sobre a carcaça de algum animal morto, todas obedecendo a algum comportamento social, coletivo e irracional. E em minutos lá estava eu, também com uma sacola recém-comprada na mão, tal qual mais uma formiguinha obediente. Foi então que minhas divagações de estudiosa crítica cessaram repentinamente e senti uma inquietação ao ouvir aquela música e relembrar imediatamente o sonho. Mas ela agora tocava em sua versão tradicional. Então, ergui a cabeça e vi que um pequeno coro de crianças a cantava frente à grande árvore de Natal do shopping. Um ligeiro desconforto me fez apertar o passo, a despeito das pessoas que paravam cheias de sacolas nas mãos para assistir. Sem tirar os olhos da grande árvore enfeitada, me atrapalhei tal qual uma formiga em marcha em meio a tantas outras, quando algo grande lhe atravessa o caminho. Queria sair logo dali. Chegando em casa, embrulhei o presente e prossegui a leitura sobre aquele caso histórico tão intrigante. Lia de modo obcecado, pois no dia seguinte já seria a reunião. Novamente em minha escrivaninha devorava os textos e descobria finalmente por que a música daquela violonista fora algo considerado tão blasfemo para a época, ou até mesmo indecente, segundo o parágrafo que agora eu lia. Não era uma mera questão apenas por apropriação indevida da canção. A heresia foi porque a letra na verdade tratava sobre um romance proibido entre a violonista e um renomado membro da pastoral de uma igreja, um homem que possuía esposa e 3 filhos. Aquilo me desconcertou, e eu já não sabia o que pensar. Havia antes de fato achado os versos da música composta tristes e apaixonados. De fato, eles falavam de uma ausência amorosa, embora eu não imaginasse as circunstâncias. Agora, o que aquela história tinha de curiosa, teria também de polêmica, certamente. E o pior ainda estava por vir. A história da morte da violonista é que era a chave da pesquisa e a parte mais intrigante, pois foi misteriosa e se tornou um tipo de lenda urbana. A versão mais aceita dizia que ela cometeu suicídio na noite de Natal por ter sido renegada dias antes pela família, quando o caso foi descoberto, e também porque nem seu amado adúltero se importava com qual seria o seu destino. Porém, alguns com o tempo diziam que ela fora assassinada em segredo por religiosos mais radicais, tanto pelo seu adultério quanto por considerarem sua música um insulto blasfemo ao Natal.
Havia ainda a hipótese de que seu próprio amante a matara, ao mesmo tempo para se livrar dela e para que ela levasse a verdade sobre o adultério e o real significado de sua canção para o túmulo. A verdade, contudo, nunca havia sido esclarecida e se acreditou em suicídio. O último parágrafo do texto dizia sobre o fato de a moça ter sido sepultada como suicida e como tal sem direito a um enterro cristão, a despeito das outras hipóteses para sua morte mal explicada, a qual nunca fora devidamente investigada. Porém, a parte que me cabia para ser debatida no grupo de estudos estava lida, e tudo o que eu queria era dormir. Temi sonhar com tudo aquilo, mas se sonhei algo naquela noite eu não me recordava pela manhã. Na reunião eu quase não falei. Foquei em apenas escutar as opiniões alheias sobre o caso, e então logo compreendi que não quis me pronunciar por ver através das opiniões de meus colegas como as pessoas ainda eram tão hipócritas quanto em 1913. Um zombava da violinista por ela ter desistido de viver apenas por causa de um caso amoroso mal sucedido. Outro dizia ter sido bem feito se o amante a tivesse mesmo matado. Então, após o polêmico debate e o amigo oculto, alguém me convidou para o shopping, mas preferi ir para casa do que me sentir novamente uma formiga em meio à multidão de pessoas fazendo suas compras de fim de ano. Naquela noite, então, logo que adormeci, aquele sonho se repetiu. Novamente a árvore natalina que parecia chorar sangue no cemitério, e por fim aquela mulher fantasmagórica tocando o seu violino. Mas desta vez enfrentei o medo e me aproximei. Ela não parou de tocar, os candelabros ao seu redor continuavam acesos e desta vez observei o que estava escrito na lápide do túmulo onde ela se sentava. Não era o nome, mas a inscrição: Alma perdida, falecida 25 de dezembro de 1913. Seria de fato o túmulo dela? Possivelmente, pois não havia cruz nem anjos. Eu queria lhe perguntar, mas a minha voz novamente não saía. Nas noites posteriores, todo aquele sonho se repetia várias vezes, mas eu já não temia. Eu sempre acordava cada vez mais intrigada, pois sempre havia aquela mesma riqueza de detalhes, até que eu desenvolvi uma profunda empatia por aquela violinista morta e muda, que por fim nunca obtivera perdão por seus erros ou reconhecimento por seu talento. Ainda perdera até mesmo seu nome, pois ele não fora gravado nem em seu túmulo e tivera sua música e sua existência totalmente apagadas. Talvez ela houvesse sido apenas uma mulher infeliz. Quando por fim chegou a noite de Natal, eu estava sozinho em casa. Não havia viajado para a cidade da minha família neste ano. Uma noite tão só, mas eu sabia o que fazer. Sabia de alguém que certamente se sentia ainda mais solitária do que eu. Uma solidão que já durava mais de meio século. Certamente poderíamos fazer companhia uma à outra. Movida por aquele impulso, peguei velas e fósforos para acendê-las e fui para onde estava sendo guiada. Saí de casa e, após passar por vários quarteirões, alguns com casas que exibiam várias luzes coloridas em suas fachadas, eu adentrava num local onde não havia luzes. Após caminhar por vários minutos, vi a mesma encruzilhada de aleias onde nos meus sonhos havia aquele grande pinheiro sangrento. Porém, em seu lugar estava o cruzeiro daquele cemitério. E cá estou eu, sozinha, em um cemitério em plena noite de Natal. Agora reflito no que me trouxe até aqui. Já acendi as velas e fiz as preces que deveria fazer. Creio ser este o túmulo certo, pois nele não há cruz ou imagem sacra, muito menos um nome. Somente diz Alma Perdida, com a data de 25 de dezembro de 1913. De repente, ouço o badalar de um sino distante e me viro naquela direção. Noto que vinha de alguma igreja próxima da necrópole, anunciando a chegada da meia-noite. Então, escuto aquela canção. Mas ela não vem da igreja ao longe. E ao me voltar para o túmulo novamente, ali vejo a sua fonte. Ali perto estavam diante de mim, naquele sepulcro antigo por entre as velas, a violinista etérea e seu violino. Então eu estava certa. Ela apenas se sentia só e esperou todo este tempo por alguém que viesse nessa noite sanar a sua solidão e apreciar a sua música sem condená-la. Fiquei a contemplá-la sem medo, e logo notei que agora eu escutava a melodia como se feita pelo vento,
pois a violinista já não usava o violino, agora ela cantava. A sua letra sentimental e herege, que fora por décadas calada junto com a sua dor, e era talvez por isso, em meus sonhos com ela, nem eu tinha voz, era a sua forma de me mostrar que ela também não a tinha. Então notei que não era mais o violino quem fazia aquela triste e bela sinfonia, mas sim a voz daquela mulher fantasmagórica que desta vez se erguia pungente e se espalhava por todo o cemitério. Eu sentia que ela cantava para purgar os sentimentos de seu sombrio passado, em uma melodia surreal que o que tinha de etérea e soturna tinha também de encantadora.